A paz do Senhor, jovens. Devido às situações do nosso país, infelizmente a nossa escola bíblica dominical, ela não vai poder acontecer neste domingo. Mas, querendo dar continuidade aos nossos estudos, eu fiz esse videozinho rápido para a gente poder passar a nossa lição desse semestre e não perder o foco nesse período que muita gente não está podendo sair de casa. Isso aqui vai ser um momento também de vocês estarem estudando mais a palavra de Deus. Então, a nossa lição 12, ela vai falar sobre a vida sexual do cristão. E a base bíblica é em 1 Coríntios 6,18 e 1 Tessalonicenses 4,35. Lembrando que a gente está estudando a revista Viver, da editora Betel. Então, a gente vai dando continuidade aos nossos estudos. O versículo-chave é: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,13. Então, essa lição ela vem falar sobre a vida sexual do cristão. A gente vai ver algumas indagações, alguns questionamentos que às vezes você, jovem, tem sobre a vida sexual do cristão, do jovem, né, que segue o caminho de Deus. E a gente tem como objetivo da lição a gente entender as consequências do ato sexual fora dos padrões de Deus. O que o Senhor diz sobre isso? Então, algumas perguntas como: praticar sexo é pecado? E acessar sites pornográficos? Quais são os padrões de Deus para um relacionamento sexual? Isso tudo a gente vai ser abordado na nossa lição. E a gente vai ver pela introdução que a nossa sociedade, cada dia mais, ela tem sido erotizada, propagando sexo livre, cada vez mais casual, sem limites. E isso tem gerado muitas consequências para a nossa sociedade. Cada vez mais nós temos visto jovens começando a vida sexual muito cedo, se relacionando muito cedo com, às vezes, diversos parceiros diferentes. E a gente vai ver o que Deus fala sobre isso, qual a perspectiva cristã. E que fala que Deus criou o sexo, mas também estabeleceu limites para suas práticas. O cristão, portanto, deve ficar alerta, avaliando se as ofertas deste mundo são boas para a sua vida. A palavra de Deus fala isso em Isaías 5:20. Então, a gente tem que estar verificando. Será que tudo que está sendo apresentado na mídia, como normal, como natural, eu devo estar seguindo? Será que o meu pensamento com relação à minha vida sexual está correto? Está seguindo a direção de Deus? Então, a gente vai ver isso na nossa lição. Ponto 1. As DSTs, consequências do pecado. O que são DSTs? DSTs são doenças sexualmente transmissíveis. Entre elas, a gente tem, exemplo, a AIDS, o HIV, né, no caso, a sífilis. A gente também tem a hepatite B, herpes, que são algumas doenças que são transmitidas pelo contato sexual. O que acontece hoje em dia é que muitas pessoas têm tido um ingresso na vida sexual muito precoce e principalmente fora do casamento. O cristão, hoje em dia, a gente tem que ter o alvo de que o sexo ele foi feito para casais, para pessoas casadas, não para ser praticado de maneira sem limites, com qualquer pessoa. Quando a gente vê essa propagação da vida sexual, todo mundo tendo uma vida sexual ativa, às vezes com várias pessoas, acontece isso. Essa é uma das consequências, que são doenças que são transmitidas através desse contato. O que é estabelecido por Deus é que nós tenhamos uma só pessoa, um só parceiro, um só companheiro, um só marido e esposa. Deus fez o casamento, a família, constituiu a família para isso, para que os dois se tornassem uma só carne e a partir daí constituísse uma família. Então, o relacionamento sexual entre marido e mulher é algo sagrado, é algo que o casal ele deve manter, mas isso não é feito para jovens solteiros que podem estar se relacionando com qualquer pessoa. A gente vê que a maioria das pessoas que são infectadas por esse tipo de doença estão na faixa etária de 15 aos 24 anos. Então, a gente vê que são jovens, pessoas que vão carregar muitas das vezes uma doença para o resto da vida, porque não tiveram a atenção de guardar os mandamentos de Deus, não tiveram a atenção de preservar o seu próprio corpo. E a gente, como cristão,
deve ter isso em mente. Você, como cristão, você tem os seus desejos, as suas necessidades, mas a gente tem, e não é errado você ter, desejar os seus desejos, mas a gente tem que estar no controle dessa situação, você saber que os seus desejos não podem ultrapassar o que Deus tem para você, a vontade que Deus tem para você. E quando a gente coloca os nossos desejos em primeiro lugar, isso acarreta consequências, porque a gente não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a nossa vontade. Então a gente vê que uma dessas consequências que a gente vê, principalmente nessa área que a gente está falando, são as doenças sexualmente transmissíveis. E tá falando aqui que o mundo em que vivemos rejeita o padrão moral de Deus e vive uma obsessão pelo sexo, ou seja, o mundo enaltece isso. Você tem que estar, vivendo pelos padrões do mundo e não pelos padrões de Deus. Outra questão muito importante que a gente vai ver é no tópico 2. Então, a igreja, um lugar de cura. Igreja que a gente fala aqui, no momento, infelizmente, que nós vivemos, a gente não está podendo congregar todos nós juntos, mas igreja é onde você está, você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, ali você tem que ver que a palavra de Deus, ela pode curar, ela pode transformar, ela pode te ajudar nesses momentos mais difíceis. O mundo, ele está totalmente envolvido com as práticas do pecado. O mundo, ele jaz do maligno. Mas nós, como servos do Senhor, nós temos que dar prioridade a uma vida com Deus, porque a vida sem Deus deixa o indivíduo entregue a si mesmo, sem padrões a seguir e movido pelos seus desejos, o que aumenta a sua possibilidade de contágio com esses tipos de doenças que a gente já citou. Então, quem teme a Deus, quem escolhe a Deus, quem quer estar na presença de Deus, ela se afasta do pecado para usufruir uma saúde, tanto física como espiritual. Não viverá uma dependência. A gente vê muitas pessoas que são dependentes de práticas sexuais, só se sentem felizes assim. E você sabe, nós sabemos como cristãos, que só satisfazer os nossos desejos não leva a lugar nenhum. Nós temos que estar em comunhão com Deus, essa verdadeira alegria, essa verdadeira paz que nós podemos ter. E ele fala aqui que Deus, entretanto, não mostra sua bondade e o seu cuidado com os adolescentes cristãos que têm a oportunidade de não tomar a forma deste mundo, ou seja, não ser igual a este mundo, não seguir o padrão desse mundo. Você, como jovem, você deve se modificar o mundo através da sua comunhão com Deus. Nós devemos ser uma luz no meio às trevas, não ser como todo mundo, mas ser um diferencial. E no tópico 3, nós temos seguindo os padrões de Deus. Os padrões de Deus, eles são totalmente contrários ao que o mundo tem nos apresentado. A gente vê que Deus, ele condena a fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, o adultério, que é o sexo das pessoas que são casadas com pessoas que não são os seus cônjuges, homossexualismo, nós vemos pedofilia e outros aspectos que desagradam a Deus. Então nós, como jovens, nós temos que nos preservar. Nós temos que saber que o ato sexual, ele deve estar presente aonde? Num casamento, em pessoas que estão ali com compromisso, que tem um compromisso tanto diante dos homens como diante de Deus. E isso dali é instituído para Deus para te preservar, jovem. Não é para te prender, é para te preservar de muitas coisas. Você ali crescendo junto com o seu esposo, junto com a sua esposa, no tempo determinado. Deus deu esse mandamento não para controlar você, não, mas para te ajudar, para te amadurecer, para saber que ali você tem uma pessoa presente que está com você. Não que você esteja hoje com um, amanhã com o outro, não. Mas tem uma coisa duradoura, feliz. É isso que o Senhor Jesus quer para a vida de cada um de nós. E para isso, para nós chegarmos nesse patamar de um casamento abençoado, nós temos que saber esperar. Nós temos que saber confiar em Deus. Deus, ele tem uma pessoa certa para a sua vida, ele tem
alguém especial para você, mas você tem que confiar, você tem que se preservar, você tem que se cuidar, você tem que se guardar para esse momento, para quando você conhecer essa pessoa que Deus enviou para você, você esteja ali junto com ela, descobrindo as coisas juntas, tendo felicidade juntos. E concluindo, a palavra de Deus ela fala que existe um tempo certo para tudo. O propósito debaixo do céu em Eclesiastes 3:1. Então, nós como jovens, como pessoas que servimos ao nosso Deus, nós temos que acreditar que o Senhor ele tem um tempo determinado para tudo na nossa vida. Ao tempo que a gente vai ter um relacionamento abençoado pelo Senhor, mas para isso a gente tem que ter paciência, a gente tem que estar firmado em Deus e principalmente exercitar a nossa fé todos os dias. Então, jovens, eu quero deixar para vocês, agradecer por vocês estarem aqui comigo, meditando nessa lição. E lembrando sempre que a palavra de Deus, nos momentos mais difíceis, é o que vai ser o nosso norte, vai ser nossa bússola. Então, na dúvida, procure estar meditando na palavra de Deus, vendo coisas que te edifiquem, tá bom? Eu agradeço muito a vocês. Eu vou deixar também no nosso grupo fixado as respostas da nossa lição. Queria que se vocês, agora que estão tendo um tempozinho, fizessem a lição, exercitassem a palavra de Deus, lessem com carinho a nossa lição, procurassem os versículos na Bíblia que tem de referência, que eu tenho certeza que vai edificar. Porque esse tempo que a gente está vivendo agora, ele vai passar, mas o que você vai levar como lição do que você aprendeu nesse período é o que vai ficar para sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.